Boa noite com Jesus, amém? Graças a Deus. Rochedo forte é o meu Senhor. 141. Ó Cristo é o nosso abrigo no temporal. Mais ou menos assim, tá alto, é? Ficou alto? Podia ir marcando essas notas, né? Que não tem nota nesse cenário. Que nota que ficou essa aí? Mi? E se abaixar meio tom é o quê? Meio tom. Bota meio tom mais baixo. Vamos cantar mais rápido um pouquinho. Bota de novo, irmão. Ajuda aí, acho que é mais rápido.
acho que ficou melhor. Que nota? É. Vou marcar aqui. Muito bem. Boa noite com Jesus. Amém. Boa noite também aos irmãos que nos acompanham através da internet. Nossos cultos sempre acontecem nas segundas-feiras, culto de oração e adoração, começando às 18h30, com o programa Fé para Vencer, e às 19h15 inicia-se nosso culto. Quartas e sextas-feiras, pregação da Palavra de Deus, começando às 18h30, com o programa Fé para Vencer, e às 19h15 inicia-se o nosso culto. Domingo, 3 horários, 8 da manhã, escola dominical, começa com as crianças e continua com toda a igreja. 16 horas, companheirismo muito abençoado, e 18 horas, o culto de louvor e pregação da palavra. Esses cultos são todos transmitidos através da página tabernáculodafé.org. Vamos orar nesta hora por Emival Dias, problema de coração, uma Vitalina viagem. Se você tem necessidade, quer ser lembrado, levantando uma das suas mãos, os irmãos também através da internet. Senhor nosso Deus, em primeiro lugar, ó Pai, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, das nossas falhas. Nesta hora, ó Pai, apresentamos, ó Deus, cada necessidade, ó Pai. O Senhor, ó Deus, que conhece tudo, sabe tudo, até mesmo antes de nós pedirmos, ó Pai. Nós entregamos, ó Pai, Emival nas suas mãos, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, possa, ó Deus, dar um coração novo para essa pessoa, ó Pai. Restaura, ó Deus, restaura a saúde, ó Pai. Que tudo possa, ó Deus, estar bem com o coração dessa pessoa, ó Pai. E também minha irmã Vitalina, ó Pai, por viagem. Que o anjo do Senhor, ó Pai, possa estar com ela, ó Pai, na viagem. E cada mão levantada aqui através da internet, ó Pai. O Senhor socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor não muda e nunca mudará. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, entregamos tudo a Ti, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. E amém. Cada momento da vida sinto a presença de alguém me guiando por esse caminho até um dia eu chegar no céu. Sua presença produz a doçura, minhas lutas vou enfrentar. É Jesus minha luz que aqui me conduz, dele nunca vou separar. No mundo não há outro caminho a seguir, por Jesus eu aqui quero permanecer. Os pesares e angústias hão de findar um dia, a eternidade alcançarei.
amanhã Ele mesmo fará. No mundo não há outro caminho a seguir. Por Jesus eu aqui quero permanecer. Os pesares e angústias hão de findar um dia, a eternidade alcançarei. No mundo não há outro caminho a seguir. Por Jesus eu aqui quero permanecer. Os pesares e angústias hão de findar um dia, a eternidade alcançarei. 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 And now we know three classes of people all the time. E agora sabemos que há três classes de pessoas o tempo todo. We notice that today there has been Lutheran, Methodist, Pentecostals. Nós observamos isto hoje. Tem havido luteranos, metodistas, pentecostais. There is a sinner, the ungodly, the sleeping virgin, and the true virgin. Aí está o pecador, o ímpio, a virgem que dorme e a verdadeira virgem. Always. Now we find out there was the Sodomites, there was Lot. Sempre. Agora descobrimos que havia os sodomitas, havia Ló. The lukewarm church. And here was Abraham had separated himself from them and was living apart. A igreja morna. Aqui estava Abraão, que havia se separado deles e estava vivendo isolado. Now the very word church means separation. Agora a própria palavra igreja significa separação. Israel was the people of God until he came into the wilderness and being called out. It was then the church of God. Israel era o povo de Deus até que entrou no deserto e, sendo chamado, se tornou então a igreja de Deus. Church means called out, set aside. Igreja significa chamado, colocado à parte. And Abraham was the elected church. E Abraão era a igreja eleita. Lot was the sleeping virgin of the formal church. Ló era a virgem nécia, ou a igreja formal. And then there was the sinner, the Sodomites. E então ali estava o pecador e o sodomita. Now watch, the Sodomites and the formals, down there Lot in his formal condition. Now he was a good man, no doubt. Agora observe os sodomitas e os formais ali embaixo. Ló em sua condição formal. Agora ele era um bom homem, sem dúvida. It said the sins of the city vexed his righteous soul, but there was a elected church. É dito, os pecados da cidade aborreciam sua alma justa, mas ali havia uma igreja eleita. Called, predestinated by God. Abraham called when he's 75 years old. Chamada, predestinada por Deus. Abraão foi chamado quando ele tinha 75 anos de idade. Given a promise to let the trial say it would be for sure. Lhe foi dada uma promessa para mostrar que a prova seria verdadeira. Wait till we get over in a little farther here, where he made it positive sure. Espere até entrarmos um pouquinho adiante, aqui onde ele mostrou ser isto positivamente correto. All right, told him about the child he was going to have. Correto. Lhe falou a respeito do filho que ele teria. And Abraham did not stagger at the promise of God. E Abraão não titubeou na promessa de Deus. No matter how many extra dollars laid down here and how rich he could be in Sodom. Não importa quantos dólares extras foram colocados aqui embaixo e quão rico ele podia ser em Sodoma. What he could do, he stayed with God, kept the promise. E o que ele poderia fazer? Ele permaneceu com Deus, guardou a promessa. That's the elect church. Esta é a igreja eleita. There's some of them in the Methodists, some in the Baptists, some in the Pentecostals.
Há alguns deles na Metodista, alguns na Batista, alguns nas Pentecostais. The elected church will be called out of all the groups. A igreja eleita será chamada de todos os grupos. That's right. That's the one that hears the voice. Isto é correto. São aqueles que ouviram a voz. Boa noite com Jesus. Graças a Deus, Ele nos deu o privilégio de estarmos aqui, pela força que Ele nos dá. A força da nossa vida é o Senhor Jesus. É Ele que nos faz seguir em frente, seguir alegres, satisfeitos, em saber que somos a noiva eleita, aqueles que são chamados para fora. Vamos ler a Escritura. Pastor Jedson está de viagem de roteiro no campo, visitando os irmãos do Pará. E ele não pôde estar nessa noite. Por esse motivo, Deus permitindo, sexta-feira ele estará presente. Então nós vamos ler Romanos, capítulo 4, verso 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Grande Deus, nós somos agradecidos, Senhor, pelo teu perdão ali do Calvário. Esse é o motivo de estarmos aqui, tendo este privilégio de estar na casa do Senhor, para receber mais da tua palavra. Abençoe, Senhor, nosso pastor e os irmãos ali do Pará, que
Que o Senhor guarde ele na viagem, abençoe todos, cada um que está aqui presente, aqueles que participam por meio da internet. Que cada um possa receber a Tua palavra, Senhor, diretamente dos céus, sem nenhuma interrupção, para que assim o Senhor seja glorificado mais uma vez. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Crendo em Deus. Uma pequena, grande mensagem. Nós vamos continuar mais um pouco. E Abraão não titubeou na promessa. Ouçam isto. Ele era como Deus, ele tinha uma parte de Deus em si, pois ele creu. Ouçam, versículo 18. E o qual em esperança creu contra a esperança, que não tinha nem mesmo esperança para isto. Entretanto, ele creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para seu próprio corpo já amortecido. Parágrafos 152 e 153. Eu quero ligar isto aos 70 em diante. Voltemos aos 70. (69), melhor dizendo, parte do 69. O médico diz: você não pode ficar bom. Agora, se você crê nisso, então você não pode ficar bom. Mas você tem que olhar para uma promessa divina. Abraão tinha apenas uma promessa e ele se agarrou a esta promessa. E nós, no tempo em que estamos vivendo, nós temos 600 e tantas promessas para se cumprir, que estão se cumprindo nos nossos dias. Então nós temos um privilégio tão grande. Vivemos numa era em que os grandes homens de Deus desejaram viver e nos foi concedido este grande privilégio. Então, se a luta é difícil, você lembre do que está escrito aqui. Você não tem que olhar para a situação, para o diagnóstico, para nada que seja contrário à promessa divina. Se a promessa divina está lhe garantindo a saúde, está lhe garantindo a vida eterna, então não há nada a temer. Não há por que você estar angustiado. Mas, é claro, nós ouvimos no encontro sendo dito que para sermos úteis, para termos utilidade nas mãos de Deus, nós temos que ser a cada dia mais pequenos, mais humildes. Mas a humildade, ela vem por meio do quê? Por meio da humilhação. E às vezes, quando chega o momento de enfrentarmos a humilhação, nós fugimos do nosso posto de dever. Mas Abraão, ele enfrentou o deserto, enfrentou o sol escaldante. Ele não fez como Ló, foi procurar uma campina verdejante.
Não, ele ficou aonde Deus tinha determinado ele ficar. Por isso ele pôde receber uma parte de Deus em si. Porque a fé, como que está escrito na Bíblia, a fé não vem de nós, é dom de Deus. Se é dom de Deus, é presente de Deus. É aquilo que Ele coloca dentro da sua alma. É a fagulha eterna que está dentro do seu coração. Então, não olhe para a sua condição, para a situação que está em volta. Olhe para aquela fagulha de vida eterna que está dentro da sua alma, no âmago do seu coração, lhe fazendo seguir em frente, mesmo que todo o cenário seja contra você. Um homem de idade, o profeta prossegue aqui nos 70, chamou para ir à sua casa. Ele disse: irmão, venha orar pelo meu bebê. Ele está com difteria negra e se alojou no coração. E o cardiograma mostra que o coração realmente bate muito devagar e está desfalecendo. Bem, eles não nos deixaram entrar para orar pelo bebê. Mas quando ele chegou ali, ora, o interno médico disse: não, senhor, não, senhor, o senhor não pode fazer isto. Tem seus próprios filhos, o senhor não pode fazer isto. Todavia, crendo em Deus, persuadindo, o homem era católico, disse: ora, se o paciente estivesse morrendo e o padre estivesse aqui, o Mombrana disse para aquele médico, né? Se o paciente estivesse morrendo e o padre estivesse aqui para fazer a última cerimônia, você o deixaria entrar? Ó, ele não tem filhos. E agora, esta não é a pergunta, isto é simplesmente tão sagrado como a última cerimônia, veja, da igreja. Muito bem. Então o homem permitiu o Mombrana entrar. Finalmente entrando e ajoelhando ao lado do bebê, e simplesmente fiz uma pequena oração. Coloquei as mãos sobre o bebê, disse: Senhor, Deus dos céus e da terra, quem criou todas as coisas, dá-nos tu o poder divino para romper o poder de Satanás sobre esta vida. No nome de Jesus Cristo, Satanás saia da criança, ela viverá, me virei. O pai disse: obrigado, Senhor, obrigado. A mãe e os outros começaram a rir e a agir assim. Veja, mas o pai tinha fé, né? A pequena enfermeira estava contrariada. Ela disse: ora, vocês sabem. Disse: está bem ter fé, mas esse bebê vai morrer. Disse: como podem vocês agirem tão despreocupadamente quanto a isso? Ora, disse: vocês entenderam mal o médico. Disse: o médico disse que o bebê vai morrer. Está inconsciente agora há mais de um dia. Disse: vocês entenderam mal o médico. O velho patriarca disse: não, eu não entendi mal o médico. Disse: eu ouvi o que ele disse. Ele disse: o bebê vai morrer. Ora, ele disse: ora,
Mas veja você, isso é o pai falando para aquela enfermeira, quando este cardiograma mostra este coração, aquele coração naquela condição, disse, desculpe, aqui é a própria enfermeira dizendo para ele, né? Nunca em toda a história jamais se levantou novamente. O nosso Deus faz coisas que nunca foram feitas antes. Josué, quando ele mandou o sol parar, aquilo nunca havia sido feito antes. Numa outra mensagem, Rebeca, filha do profeta, pergunta para ela, faz uma pergunta para o irmão Brana, dizendo, papai, Josué parou, foi a terra, né? Porque a terra é que gira em torno do sol. O profeta respondeu, não importa se é a terra que gira em torno do sol ou o contrário, importa é que o que Josué falou foi sustentado por Deus. Então Deus honrou a fé de Josué. Então a enfermeira dizendo, nunca em toda a história jamais se levantou novamente. A mulher do fluxo de sangue, ela também, na outra mensagem, o irmão Brana diz, ela não tinha nenhuma escritura para ela dizer, para se fundamentar de que ela tocando nas vestes de Jesus ela seria curada. Não havia nenhuma escritura, mas ela cria. Então Deus faz coisas que jamais foram feitas, que o homem jamais imaginou. E aquela enfermeira então continuou dizendo para aquele pai, tudo bem em ter fé, mas isto não pode. A fé nada pode fazer agora. Veio o velho homem com o dedo firme, olhou para a enfermeira e disse, a senhora está olhando para esse gráfico. Eu estou olhando para uma promessa divina. Então alguém pode dizer, vocês creem no arrebatamento? Vocês creem que vocês vão subir? Vocês vão desafiar a lei da gravidade e deixar este planeta? Mas nós não estamos olhando para a lei da gravidade. Nós não estamos olhando nem mesmo para as nossas condições. Nós estamos olhando para a promessa divina. E a promessa divina não cai por terra. Ele mesmo disse, passa terra, passa céus, passa tudo, mas a minha palavra permanecerá. E se a palavra estiver arraigada no seu coração, enraizada, firme, então você permanecerá eternamente. Há pouco eu ouvi alguém dizendo, que o pastor Joaquim pregou há poucos dias, dizendo, se você vivesse 1 bilhão de anos, de todas as formas esse 1 bilhão de anos iria chegar ao fim. Mas, se você tem a vida eterna, o que é 1 bilhão de anos? É nada. É tão maravilhoso, né? A mensagem que o pastor leu domingo, Deus guarda a sua palavra, mais um sermão pregado pelo profeta, irmão Brana. E a parte daquele dizendo ali, que cantaremos por 10.000 anos, quando se passar aquilo, nós não teremos nem menos nem mais tempos
porque nós estaremos na eternidade. E é tão maravilhoso também você ver aí uma outra letra de hino, o irmão Brana cantando e dizendo: feliz semana de regresso nos 10 primeiros 1000 anos. Veja como é maravilhoso você ter a segurança da promessa divina a seu favor. Você então não estará esperando viver 100 anos com saúde. Não. Você está esperando a transformação deste corpo, para que ele não esteja sujeito nem mesmo à gravidade. E principalmente ao pecado. O pecado que corre nas nossas veias, que nós temos de vigiar nossos passos, nossas ações, nossos pensamentos. E é só por meio do Espírito Santo que nós conseguimos vencer. Porque se dermos vazão aos nossos próprios pensamentos, à nossa carne, nós vamos nos acovardar, vamos recuar, vamos cair. Mas se nós dermos atenção ao que Deus tem prometido, e a sua fagulha do Espírito Santo dentro do nosso coração, nós vamos continuar vencendo, até que então se cumpra o que está escrito, até que a morte seja tragada pela vida. Essa vida que nós temos é uma morte. O profeta diz, aqui estamos em um hospital de pestilência. Mas é tão bom você ter a fé de Abraão, a fé que Deus deu a Abraão. Ele tem dado ao seu povo nos últimos dias, e ele tem garantido que as 600 e tantas promessas para os últimos dias estão em pleno cumprimento, e nenhuma irá cair por terra. Então você tem motivo para dar a glória a Deus. Aleluia! Obrigado, Senhor, por esta promessa divina. E veja aqui o que aconteceu. Esse pai tinha fé. Até mesmo a mãe e os outros estavam rindo. Nós temos que ter mais do Espírito Santo para sabermos nos controlar até numa situação desta. O pai poderia ter se encolerizado e ter ficado nervoso, mas ele não fez isto. Ele apenas disse: vocês estão olhando para este gráfico, mas eu estou olhando para a promessa divina. E o profeta prossegue dizendo aqui, ó, e o menino até mesmo se casou agora. Aquele bebê que estava condenado à morte por aquela doença, viveu. Ele ficou deitado daquele jeito por cerca de 24 horas, deitado. E de repente aquele coração começou a bater mais rápido. E aí continuou. Vem. Quando uma promessa divina é feita, Deus está exclusivamente sob o juramento e obrigação de cuidar de qualquer de suas promessas. Deus não vale mais do que sua palavra. Se aquela palavra não é eficaz, então Deus não é eficaz. Aquele é Deus. Você crê nisto? Amém. É Deus. A Bíblia diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o verso 14 desta escritura, o verso 14 de São João, capítulo 1, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é a
a manifestação de Deus na terra. E quando ele subiu, ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Consolador. E então no Pentecostes foi visto aquelas línguas de fogo. E nós somos filhos daquela igreja primitiva. Somos filhos dos profetas, dos apóstolos. Por isso a mensagem de Elias tem convertido os nossos corações, nós que somos os filhos, ao evangelho dos nossos pais, os apóstolos. Isto é o cumprimento de Malaquias 4, versos 5 e 6. Como é bom você ver as Escrituras se cumprindo nos nossos dias. Não é apenas você olhar para o passado e ver Abraão recebendo o milagre. Aquelas pessoas sendo curadas instantaneamente, como você vê no filme O Profeta do Século XX. É isso mesmo, irmão? Profeta do século XX, né? Profeta do século XX, ele orando pelas pessoas, você pode ver ali, ao momento que você vê um tumor caindo. Esse mesmo Deus que estava ali com o profeta fazendo aquilo ali, fazendo tumores cair, olhos serem criados para aquela criança que não tinha nem mesmo olhos na cavidade ocular. E o profeta ainda foi tão seguro que ele perguntou para a criança: você quer olhos de qual cor? E a criança disse: eu ouvi dizer que olhos azuis são bonitos, são lindos. E o profeta: eu os dou. E naquele momento Deus criou ali aqueles olhos naquela criança. Mas este mesmo Deus se manifesta também na sua vida, te dando a cura, te livrando do acidente. É dito que Deus não nos livra das situações, dos problemas, mas Ele nos faz passarmos por eles e vencermos. Graças a Deus. E não valho mais do que minha palavra. E você não vale mais do que sua palavra. E nós, como humanos, podemos falhar, podemos falar que vamos fazer isto e não conseguirmos fazer aquilo. Mas graças a Deus, que o nosso Deus, Ele não é homem para falhar. Ele não é homem para dizer: ó, eu não pude fazer, eu não pude cumprir com o meu trato. Não. O que Ele disse é eternamente estabelecido. Se eu tivesse um punhado de trigo se eu tivesse um punhado de trigo que estivesse em minha mão e os colocasse sobre a mesa, ele nunca seria outra coisa a não ser trigo colocado ali. Mas plante aquele trigo no chão e ele produzirá talvez um alqueire de trigo, veio, mas o germe da vida está no trigo, porém o trigo tem que cair no chão e morrer. Jesus disse, ou Paulo, eu creio, disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só. Está vendo? Então isto é Deus, sua palavra. E quando aquela palavra se ancora no coração, não é só na mente, é no coração. Oh, se eu apenas pudesse fazer você ver isto. Quando aquela palavra se ancora ali, isto produzirá exatamente o que ela disse. Ela fará exatamente, é Deus, tem que ser. Mas se você apenas disser: bem, sei que a palavra está ali, sim, isto é certo. Eles estão te colocando as mãos sobre mim, sim. Ela está adormecida, certo. Ela não moverá.
certo? Ele não moverá. Por quê? Eu creio, eu leio a Bíblia, mas até você ancorar aquilo e dizer, sim, Senhor, isto é para mim, então algo vai acontecer. Tem que acontecer. Até aquilo é apenas uma palavra escrita, isto é certo. Mas uma vez ancorada, agora, Abraão, ele não olhou para seu corpo, disse, está bem, Senhor, nós teremos o bebê. Poderíamos seguir horas com isto. Agora, ele chega ao ponto em que o pequeno Isaque nasceu. Aqui em Romanos, o verso 18, diz aqui, o qual em esperança creu contra a esperança. Por quê? Porque a esperança que ele seria pai das nações era quem? Isaque. Isaque era a esperança de que ele seria pai das nações. Mas o que Deus fez? Disse para ele oferecer aquele filho em holocausto. Então, a segurança dele era tão grande que ele não estava confiando totalmente naquele filho, a ponto dele levar o próprio filho para ser sacrificado. Mas por quê? Porque a fé dele estava ancorada em Deus. Ele cria que o mesmo Deus que fez o milagre de um homem de 100 anos de idade ser pai, também era poderoso para ressuscitar aquele rapaz. Então ele estava determinado a cumprir a ordem de Deus. Ele estava determinado a cumprir aquilo que Deus tinha colocado para ele. Porque Deus já lhe havia prometido que por meio daquele filho, ele seria pai de nações. Então ele tinha a plena certeza que mesmo que se ele sacrificasse a Isaque, Deus ressuscitaria a Isaque. Porque Deus lhe tinha garantido isto. Vamos ao 153. Melhor dizendo. Aí o profeta conta seu testemunho também da sua cura, dizendo para isso, não atente para a sua enfermidade, não atente para aquilo que você está vendo, atente para o que Deus disse sobre ela, o que Deus disse sobre a sua enfermidade. Se eu tivesse atentado para a minha, quando os irmãos Maios, a clínica Maio, eles me disseram, você está acabado. Eu estaria acabado. Mas eu não atentei para o meu corpo, eu não atentei para a minha enfermidade, eu atentei para o que eles disseram, eu atentei para o que Deus disse. Mas quando eu estava cego, eu saía por aí de óculos, não conseguia nem mesmo ir cortar o cabelo. Tirava os meus óculos na barbearia e minha cabeça agitava até eu ter que me assentar. Deixava que ele cortasse o cabelo de outra pessoa, então voltava para a cadeira de barbeiro e tentava cortar o meu. O que seria se eu tivesse atentado para isto?
porém eu não atentei para a cegueira de meus olhos, quando aprendi de Deus. Não é você aprender de uma igreja, não é você aprender de um dogma humano, é você aprender de Deus. Esse é o segredo. Quando o médico me disse, um bocado de comida sólida tirará a sua vida, quando eu puxei, minha mãe estava sentada ali como testemunha. O profeta está dizendo aqui que sua mãe está sentada como testemunha lá naquela reunião, naquele dia. Eles estavam me dando bebida à base de cevada e suco de ameixa seca, coado. Eu vivi por meio disto 1 ano aproximadamente. Eles disseram, bem, um bocado de comida sólida o matará. Eu comecei a ler a Bíblia e encontrei Deus em minha alma. Eu li ali onde diz, qualquer coisa que desejardes, quando orardes, crede e recebereis. Nunca tinha sido feita uma oração em nossa mesa. Eu me lembro de papai assentado ali na ponta, eu disse, podemos orar? Mamãe olhou e começou a chorar. E papai não sabia o que fazer. Eu disse, Deus estava com a Bíblia em cima da mesa. Eu disse, se eu morrer, eu vou para casa confiando em Ti. Essa deve ser a fé de cada um de nós. Não importa se Ele vai nos levar para o lar por meio desta enfermidade, mas você permanece confiando, nós permanecemos confiando nele. Se eu morrer, vou para casa confiando em Ti. Tua palavra diz isto, eu não tenho que atentar, ou para que o médico disse, ou atentar para o que, eu devo atentar para o que Tu disseste. Eu aceitei a palavra dele por 1 ano, e não estou melhor, estou piorando. Às vezes, quando você se torna cristão, a vida fica mais difícil, mas você tem que lembrar do galardão eterno, que está além deste tempo passageiro, de no máximo 80, 90 anos aqui na terra. O profeta disse, continuou dizendo, eu não atentarei mais para o que o médico disse, atentarei para o que Tu disseste e pedi a bênção. Comemos feijão, pão de milho e cebola. Eu enchi um prato daquilo que comecei a comer. A primeira mordida foi para o meu estômago, parecia que ia me matar. Tive que colocar minha mão em minha boca para evitar que voltasse. E aquilo continuou voltando, e eu engolia, voltava e eu engolia. Porém, eu não atentei para o meu estômago. Eu atentei para o que Deus disse a respeito daquilo. Não o que eu sentia. Aquilo estava me queimando. Eu saí para a rua e estava andando assim pela rua. A água escorria pela minha boca, Alguém disse, você se sente bem, Billy? Eu disse, muito bem. Dias passaram, semanas passaram. Ainda andando, encontrava-se em uma vala, com meu estômago assim, colocava minha mão assim, socando com o soquete assim, cantando. Oh, como amo a Jesus! Eu punha a mão no chão, então jogava mais terra, gritava, oh, eu amo a Jesus! Simplesmente arrotando aquela comida, voltava, a cabeça girava, tanto que eu mal conseguia trabalhar. Alguém dizia, como se está se sentindo esta manhã, Billy? Você está doente? Eu dizia, não, sinto-me muito bem. Então,
mais tarde, quando eu testifiquei, alguém disse: você mentiu então. Eu disse: não, nunca. Eu estava falando sobre eu não estava falando sobre os sentidos aqui do corpo. Eles estão mortos. Eu considerava que Cristo flui de dentro de mim. Eu disse, eu estava tomando o que ele disse e me sentia muito bem a respeito disto. Graças a Deus. E aqui o profeta diz aqui, ó, agora, 7,66, aí está você, não atente para seu próprio corpo, não atente para as enfermidades, pois elas são do diabo, certo? Atente para a promessa de Deus. Alguém, não há muito tempo atrás, disse: agora veja, você não pode pregar a cura divina no pacto. Um esperto pregador batista. Eu disse: agora, não quero discutir com você sobre o pacto. O que sei que você não tem base para se firmar, bastante fundamental. Eu disse: eu sei que você não tem base. Aqui está uma escritura das 40, tirará toda a coisa. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu disse: onde você aplica isto? Ao Calvário? Eu disse: você crê que os 7 nomes redentores, nomes compostos, pertencem a Jesus? Se ele não fosse e não cumprisse, e nele estivessem aqueles 7 nomes compostos, ele não seria Jeová Jireh. Aí está, Jeová Jireh, o sacrifício provido por Deus, e você terá que admitir isso, ou dizer que ele não era o Filho de Deus. Então, se ele é Jeová Jireh, ele é o Jeová Rafa, o curador também, pois todos os 7 nomes compostos, nossa vitória, nossa bandeira, nosso escudo, nosso broquel, nossa cura e nossa salvação, nosso sacrifício provido, tudo colocado nele. E quando ele morreu no Calvário, ele destruiu os principados, ressuscitou, estendeu suas mãos e disse: está consumado. Aleluia! Demônios tremeram, o inferno estremeceu. É um tipo para cada caminho. E ele ressuscitou na manhã de Páscoa. Eu sou aquele que estava morto e vivo novamente. Esse é Jesus. Não tem como você fazer dele uma segunda pessoa de uma suposta trindade. Não tem como, porque ele tem todos esses atributos nele. E ele se colocou de pé naquela manhã de Páscoa e disse: eu sou aquele que estava morto e vivo novamente. Aí está ele, Jeová Rafa, Jeová Manassés, Jeová Jireh, o sacrifício provido por Deus a nosso favor. Para Isaac houve um cordeiro provido, que tomou o seu lugar, o sacrifício provido por Deus. E para nós também houve um sacrifício provido. Jesus, que tem estes 7 atributos: nossa cura, nossa vitória, nossa alegria, nosso escudo, nossa salvação, tudo provém dele. Basta nós estarmos inteiramente
seguros na sua palavra, confiando no Calvário, a única segurança para cada um de nós. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus, vamos ficar de pé. É bom ouvir o que nós ouvimos nessa noite. Tremendo. Você recebeu o ensinamento para crer. Às vezes você está passando por uma enfermidade, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas creia. A gente sabe de pessoas que passaram 2 anos professando cura, que o médico disse que não tinha como aquela pessoa ser curada, e ela ficou 2 anos mencionando as palavras, ouvindo a palavra sendo tocada, e a gente viu esses testemunhos do próprio profeta. Tem alguma dificuldade? Lembre disso, creia nisto. Crendo em Deus, vamos dizer, crendo em Deus? Você é esse tipo de gente, você é cristão, da mensagem do profeta. Graças a Deus. Oh, Deus, é tão bom saber. Abraão tinha apenas uma promessa, e quantas promessas tenho eu? Quantas promessas têm meus irmãos? Como aquele cego naquela cadeira ali, professando cura dos olhos, vendendo jornal. Quem sabe ele chegava em casa e começava o arrazoamento. Ele voltava novamente e lembrava das palavras do profeta. Ele também sabia de testemunhos. E chegou até mesmo ser um escárnio, zombaria. Até que naquele dia final, naquela barbearia, tudo foi consumado. Ele voltou a ver. Havia um crítico, mas ali Deus honrou aquela fé. Porque Deus cuida de nós. Deus cuida da sua fé. Deus cuida de você. Saia daqui crendo em Deus de uma maneira diferente. Como Abraão creu em Deus quando ele recebeu aquela promessa. Em nome de Jesus Cristo, Pai, continue abençoando o pastor Natanael, continue abençoando o nosso pastor, continue abençoando esta congregação, e que eles sejam mais sinceros e obedeçam a esta palavra, porque isso é fé de arrebatamento. Em nome de Jesus Cristo, nós te bendizemos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe, irmão Samiron Juliezer, em Parnaíba, Carmo do Parnaíba. Também Deus te abençoe, irmão Deusdete Mota. Deus continue te abençoando, irmã Divina. E mais muitas pessoas conectadas. Deus vos abençoe. Dê um abraço no seu irmão. E até sexta-feira próxima, com fé no Filho de Deus, esta fé que vence o mundo.